Muito boa noite, meus irmãos. Aqui quem fala é o José Bruno, da paróquia São Raimundo Nonato. Mais uma vez, é uma grande alegria estarmos juntos para meditarmos a palavra do Senhor, para meditarmos sobre os mistérios da nossa fé. O tema de hoje é um tema especialíssimo. É um tema que nos dá muita alegria poder vir falar sobre ele, porque nós vamos tratar do coração da igreja. Nós vamos tratar do coração da igreja. É um tema tão especial que nós vamos dedicar 2 encontros, 2 semanas para tratar sobre ele. Vamos tratar do sacramento da Eucaristia, o centro da nossa fé. O centro da nossa fé e do nosso amor. Jesus, nosso amor eucarístico. Vamos falar sobre a instituição da Eucaristia, sobre o que é a Eucaristia, sobre a Santa Missa, sobre a nossa comunhão dentro da Santa Missa. Então, vamos participar com atenção, vamos convidar as pessoas para ouvirem a palavra de Deus, para ouvir o ensinamento da Santa Igreja Católica. Que o Senhor possa nos abençoar, que a Virgem Maria interceda por nós para que a palavra de Deus possa entrar no nosso coração e fazer no nosso coração a sua morada. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus irmãos, começando a tratar sobre o tema, a partir de onde nós devemos iniciar o nosso estudo sobre a doutrina da igreja, sobre o catecismo. Precisamos ter o costume de procurar os temas da igreja, aquilo em que nós temos dúvidas, diretamente na fonte primária da igreja, do ensinamento da igreja, que é na Sagrada Escritura, na doutrina, no magistério da igreja e na tradição. E dentro do magistério da igreja, nós temos ali o nosso norteador, que é justamente o catecismo da Igreja Católica. Que no parágrafo 13 e 23, tratando ali sobre a Santa Eucaristia, sobre o sacrifício de Nosso Senhor Jesus Cristo na Santa Missa, vai dizer que na última ceia, na noite em que foi entregue, nosso Salvador instituiu o sacrifício eucarístico de seu corpo e sangue. Por esse sacrifício eucarístico, perpetua pelos séculos, até que volte o sacrifício da cruz, confiando destarte à igreja, sua dileta esposa, o memorial de sua morte e ressurreição. Então, já explicando aqui nessa introdução o que é que o catecismo vai dizer sobre a Eucaristia. Ele apresentando ali a Eucaristia no mistério da Santa Missa, dizendo o catecismo, nos ensinando a igreja que a Santa Missa é a perpetuação daquele verdadeiro e único sacrifício de Nosso Senhor Jesus Cristo na Santa Cruz. Nosso Senhor institui a Eucaristia na última ceia. Ele ali tinha chegado o seu tempo, o tempo da sua paixão. E Jesus como Deus, Jesus é Deus, é nosso Senhor. Então ele é o soberano do tempo. Ele antecipa o mistério do seu sacrifício para aquela noite da ceia pascal, da ceia. Para aquela noite da ceia com os apóstolos. E ali ele institui o sacrifício da Eucaristia. Institui o sacerdócio ali. Ele ordena os sacerdotes, os apóstolos como sacerdotes. Ele ordena e os envia. E institui esse sacrifício eucarístico, que é o sacrifício do seu corpo e do seu sangue. E ele ordena a esses apóstolos que eles perpetuem pelos séculos dos séculos, até a segunda vinda de Nosso Senhor, o sacrifício da cruz, como memorial de sua morte e ressurreição. Então nós já começamos a entender a importância do que nós estamos tratando, a importância do que é a Santa Missa. A Santa Missa não é um evento qualquer, não é só um encontro de oração qualquer. A Santa Missa é a presentificação. A Santa Missa é a perpetuação do sacrifício, da morte e ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que é a Santa Missa.
A palavra do Senhor, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 19, tratando aqui desse contexto da instituição da Eucaristia, da ceia pascal, vai dizer a palavra do Senhor: Jesus tomou um pão, deu graças, partiu e deu a eles, dizendo: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em minha memória. E depois de comer, fez o mesmo com a taça, dizendo: esta taça é a nova aliança em meu sangue, que é derramado por vós. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então veja que a igreja, ela perpetua as mesmas palavras de Jesus. O sacerdote ordenado ali na Santa Missa, ele atua, ele impersona Cristo, ele é outro Cristo. Ali é Jesus, na pessoa do sacerdote, consagrando o seu corpo e o seu sangue, perpetuando, atualizando esse mistério. Nós podemos dizer que só ocorreu uma missa na história e que todas as demais missas são a atualização daquele único sacrifício verdadeiro e único sacrifício que aconteceu no Calvário. E ele vem se perpetuando em todas as Santas Missas. Por isso que a missa é a atualização daquele sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. É a atualização do Calvário. Então, nós começamos a entender como é a missa e como nós devemos nos portar na Santa Missa. Estamos diante do sacrifício de nosso Senhor, de uma forma incruenta, agora de uma forma sem derramamento de sangue, mas sendo atualizado aquele mistério eucarístico, aquele mistério sacrificial, agora de uma forma como um banquete, de uma forma de um banquete, mas continua sendo um banquete sacrificial. O catecismo continua, e agora no parágrafo 13 e 30. Memorial da paixão e ressurreição do Senhor, chamado de santo sacrifício, porque atualiza um único sacrifício de Cristo Salvador. É aquilo que eu já expliquei. Atualiza aquele único sacrifício, a Santa Missa. Também chamada de comunhão, porque é por este sacramento que nos unimos a Cristo, que nos torna participantes do seu corpo e do seu sangue, para formarmos um só corpo. Para formarmos um só corpo. A Eucaristia também é mistério da unidade da igreja. Então, a Eucaristia ela é sacrifício, ela é comunhão. A Eucaristia ela é unidade da igreja. Ela é a nota fundamental da unidade da igreja, é a Eucaristia. A Eucaristia, continua o catecismo, é um sacrifício, porque representa, torna presente o sacrifício da cruz. Porque dele é o memorial. O que é o memorial? O memorial é uma lembrança, é uma proclamação daquilo que ocorreu, é uma celebração da palavra anamnese, rememorar aquilo que aconteceu. Então, é um memorial desse sacrifício a Santa Missa, a Eucaristia. E aplica os seus frutos. Isso aqui é importantíssimo. Não é só você rememorar aquilo como se você estivesse somente assistindo. Não, mas a missa também, ela aplica. Nós podemos auferir os frutos do sacrifício redentor de nosso Senhor Jesus Cristo na Santa Cruz, dentro da Santa Missa. Se você assiste os programas, vem acompanhando os programas, você vai ver como a doutrina da igreja, a sólida doutrina da igreja, ela é linda. Né? Eu vinha falando nos encontros passados de nós unirmos a nossa dor, a dor de nosso Senhor, de nos cristificarmos, unirmos-nos ao sacrifício da Santa Cruz. E aqui nós vemos que no mistério da Eucaristia, nós auferimos esses frutos que nos são dispostos no sacrifício da Santa Cruz de nosso Senhor. Eu tinha falado que Jesus tinha se sacrificado por nós e que nós precisávamos auferir desses méritos de Jesus, dessas graças. E agora a igreja está dizendo que na Eucaristia esses frutos são aplicados na nossa vida. Se faz presente de forma incruenta o sacrifício cruento,
Cruento é aquilo que com derramamento de sangue. Incruento é sem o derramamento de sangue. Então, esses mesmos sacrifícios, agora sem o derramamento, Jesus já não está mais sofrendo como ele sofreu ali no Calvário. Mas o sacrifício ali, ele continua se perpetuando de uma forma incruenta, de uma forma misteriosa. Isso é mistério de fé. Agora, se nós não rezamos para que o Senhor aumente a nossa fé, esse mistério, ele fica muito difícil da pessoa compreender somente de uma forma humana, racional. Nós precisamos rezar, abrir o nosso coração para que aquilo que a nossa mente não alcance, seja alcançado pela nossa fé. Santo Agostinho ele fala, né, ele tratando do mistério da Santíssima Trindade, ele vai dizer que se o mistério da Santíssima Trindade ele entrasse todo no nosso intelecto, na nossa inteligência, deixaria de ser o mistério da Santíssima Trindade, deixaria de ser Deus, porque Deus não vai caber na nossa inteligência. Então, nós temos que aceitar pela fé. Nós meditamos, estudamos, mas vai chegar um ponto em que nós temos que dar o passo da fé, porque o mistério, nós não compreendemos ele plenamente. O mistério, nós meditamos, o mistério, nós vivenciamos ele na nossa vida. O mistério é isso. O catecismo continua no parágrafo 1337. Sabendo que chegara a hora de partir deste mundo para voltar a seu Pai, no decurso de uma refeição dessa Santa Ceia, lavou os pés dos discípulos, deu-lhes o mandamento do amor, para deixar-lhes uma garantia desse amor, para nunca afastar-se dos seus e para fazê-los participantes da sua Páscoa, instituiu a Eucaristia como memória de sua morte e ressurreição. E ordenou que seus apóstolos a celebrassem até a sua volta. Vejam, meus irmãos, que mistério de amor. Vai dizer o catecismo que a Eucaristia é a garantia desse amor de Deus, porque o Senhor quis que os seus apóstolos nunca se afastassem dele. Para que os seus apóstolos, para que os seus discípulos, para que a igreja fosse uma eterna partícipe dessa Páscoa do Senhor. Por isso ele institui a Eucaristia como memória de sua morte e de sua ressurreição. Então ele ordena os apóstolos para que continuem, para que celebrem esse sacrifício dessa forma sacramental até a sua volta. A Eucaristia nós a vemos nas espécies do pão e do vinho. Nós precisamos entender isso agora. Você precisa prestar atenção para compreender de uma vez por todas o mistério, para não se deixar levar, para compreender aqui a doutrina da igreja sobre Eucaristia, não se deixar levar por falsas doutrinas. Precisamos compreender, isso aqui é o mistério central da nossa fé. Nós vemos na Eucaristia nos sinais do pão e do vinho. São sinais, são espécies do pão e do vinho, mas a substância é o corpo e o sangue. Você vê pão, porque é um sinal de pão. Você vê vinho, porque é um sinal, é uma espécie de vinho. Mas a substância é corpo e é o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. A Eucaristia, ela é prefigurada no Antigo Testamento. O Antigo Testamento ele é uma prefiguração, ele serviu para preparar o povo da antiga aliança para a nova e eterna aliança que se daria no Novo Testamento. Então, o Novo Testamento ele está contido no Antigo Testamento de uma forma simbólica, de uma forma prefigurada dentro ali do que os teólogos chamam de tipologia bíblica. É as prefigurações, os símbolos do Novo Testamento que se encontram ali no Antigo. Nós vemos ali no livro do Gênesis, capítulo 14, versículo 18, a prefiguração do sacrifício de Cristo no sacerdote Melquisedeque, que entrega a Abraão o pão e o vinho. Veja lá, Gênesis 14, 18. Melquisedeque, ele era o sacerdote e rei de Jerusalém. Uma prefiguração de Jesus, entrega a Abraão esse sacrifício, entrega a Abraão o pão e o vinho. E veja que lá no Salmo 110, versículo 4, está escrito: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque é a figura do rei Davi.
Quem escreve aqui o Salmo é o rei Davi. E nós sabemos que Davi é figura do Messias. Jesus é da estirpe de Davi, é filho de Davi, da descendência ali, criado pelo seu pai adotivo São José, que é da estirpe de Davi. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Então, Melquisedeque é essa figura, essa prefiguração de Jesus. Ele apresenta o pão e o vinho. O símbolo, o sinal do pão e o vinho também, nós vemos no Antigo Testamento, no maná, no pão que descia do céu, que alimentava o povo de Israel, o maná que vinha do céu. A Eucaristia, esse maná da nossa alma. Nos pães ázimos que o povo de Israel comia durante a Páscoa, comemorando a sua libertação do cativeiro no Egito. A Eucaristia também é o sacramento, a Eucaristia é a nossa libertação do pecado, a nossa libertação das correntes que nos prendiam ao demônio, é a Eucaristia. A Eucaristia é isso. A Eucaristia também nós vemos ela ali prefigurada na multiplicação dos pães. Nós vemos a Eucaristia multiplicada, prefigurada nas bodas de Caná, João capítulo 2. O teólogo Scott Hahn, muito conhecido, um grande teólogo norte-americano, ele vai dizer que a transformação da água em vinho, ocorrida nas bodas de Caná, antecipa a transubstanciação do vinho em sangue, quando Jesus se oferece ao mundo na liturgia eucarística. Esse mistério da transubstanciação é isso que eu estou tentando apresentar, que eu estou apresentando conforme a igreja nos ensina. É o sinal, a espécie, você vê, os seus olhos veem o pão e o vinho, mas houve ali a transubstanciação. A substância é o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Já não é mais pão, já não é mais vinho. A substância é corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E como Jesus, quantas vezes isso já foi provado também, Jesus queria abrir os olhos do povo. Quantos milagres eucarísticos aconteceram na história da igreja? Quantos milagres eucarísticos? Você vê ali, vá procurar na história, procure depois na internet, no buscador aí, milagre de Lanciano, você vai ver. Onde a Eucaristia se transforma em carne, verdadeira carne humana, de coração humano. E existem pesquisas científicas, de cientistas que já pesquisaram ali, fizeram pesquisas naquele pedaço de carne, e diz que ali é carne do coração humano. E que existe até sangue ali, resquício de sangue, naquilo que era a Eucaristia. É um milagre eucarístico. Onde não vai o nosso intelecto, quando o povo fica do coração fechado, é Jesus, vai lá o Senhor e faz um milagre eucarístico. João capítulo 6, Evangelho de João capítulo 6, versículo 48. Eu sou o pão da vida. Vossos pais no deserto comeram o maná e morreram. Este pão é o que desce do céu, para que não pereça quem dele comer. Eu sou o pão da vida, o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá para sempre. O pão que eu darei é a minha carne, para a vida do mundo. Os judeus discutiam entre si, dizendo: como este homem pode dar-nos a sua carne a comer? Então Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, também aquele que de mim se alimenta viverá por mim.
Este é o pão que desceu do céu. Ele não é como o que os pais comeram e pereceram. Quem come este pão viverá eternamente. A igreja sempre interpretou, meus irmãos, isso de forma literal. Literal. Jesus não estava usando aqui como uma figura de linguagem. Isso aqui não é uma linguagem alegórica. É literal. Jesus fala: quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Isso aqui são palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Aqui é o sacramento da Eucaristia contido de forma literal nas Sagradas Escrituras. Indiscutível. No versículo 53, Jesus vai dizer que em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes seu sangue, não tereis a vida em vós. Essa vida em vós é a vida sobrenatural. Essa vida que eu falo que nos leva ao patamar da natureza divina, que nos cristifica, que nos une a Cristo. É aquela vida que faz São Paulo falar, Gálatas 2:20, já não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. É essa vida espiritual que a igreja nos convoca, que eu vos convido a viver. Essa vida sacramental, essa vida eucarística, esse coração adorador, esse coração eucarístico. A Eucaristia é o alimento da nossa alma, Jesus é nosso amor eucarístico. É um tema, esse é muito forte você falar de Jesus eucarístico. É o nosso verdadeiro amor. É a Eucaristia. Como não lembrar dos discípulos de Emaús? Lá no Evangelho de Lucas, capítulo 24, eles iam caminhando por horas com Jesus, Jesus conversando com eles. E eles não compreendiam aquelas palavras, não sabiam quem estava falando com eles. Jesus já no seu corpo glorificado, já tinha passado pela ressurreição. E lá no capítulo 24 de São Lucas, versículo 30, eles vão dizer que reconheceram a Jesus no partir do pão. Jesus ceiou com eles. E eles reconheceram Jesus no partir do pão. Como fica claro na Sagrada Escritura sobre a presença real de nosso Senhor Jesus Cristo na Eucaristia. Desde o início da igreja, desde a igreja primitiva, ela foi fiel a este mandamento. Vejamos no Atos dos Apóstolos. O Atos dos Apóstolos vai tratar da vida da igreja primitiva, né? Logo depois da ascensão de nosso Senhor, e a igreja viveu ali. Nós vemos o Atos dos Apóstolos capítulo 2, o Pentecostes. A igreja vivia aquela expectativa da promessa de nosso Senhor, da vinda do Espírito Santo. Isso que nós vivemos também durante a Páscoa, vivemos isso também na liturgia. Estamos vivendo a expectativa do Pentecostes. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. Como a igreja vivia da Eucaristia, já na igreja primitiva, ela cumpria esse chamado de Jesus. Eles eram perseverantes aos ensinamentos dos apóstolos, a comunhão fraterna, a fração do pão e as orações. Dia a dia, unânimes, mostravam-se assíduos no templo e partiam o pão pelas casas, tomando o alimento com alegria e simplicidade de coração. Eles viviam nessa comunhão fraterna, nessa oração, na oração e na fração do pão. Eles viviam a Eucaristia desde a igreja primitiva. Então, a Eucaristia é o próprio Cristo. Jesus está contido na Eucaristia dessa forma misteriosa. A Eucaristia não é um símbolo. Precisa ficar claro, a Eucaristia não simboliza Jesus. A Eucaristia é o próprio Cristo. O Catecismo, no parágrafo 1373. Cristo está presente de múltiplas maneiras na sua igreja. Nós podemos dizer que Deus está presente no meu coração, no meu irmão. Deus é um dos atributos de Deus, é a sua onipresença, que Ele está em todo lugar, né? Então o Catecismo deixa isso claro.
Ele está presente de múltiplas maneiras na igreja. Ele está presente na palavra, está presente na oração. Deus está presente nos pobres, nos doentes, nos presos. Está presente nos sacramentos. Está presente na pessoa do ministro, no sacerdote. Mas, sobretudo, está presente nas espécies eucarísticas. Sobretudo, Deus está presente nas espécies eucarísticas. Sobretudo, no Santíssimo Sacramento da Eucaristia estão contidos verdadeiramente, realmente e substancialmente o corpo e o sangue, juntamente com a alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. O corpo, o sangue, a alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. E por conseguinte, o Cristo todo, o Cristo total. Santo Ambrósio, por acaso, a palavra de Deus, que conseguiu fazer do nada o que não existia, não poderia mudar as coisas existentes naquilo que ainda não eram? Ou seja, Santo Ambrósio vai fazer essa questão, levantar essa pergunta, essa reflexão. Se Deus ele criou o tudo do nada Deus criou tudo, o tudo, criou o universo, criou toda a criação a partir do nada. Então, como ele não poderia transformar o pão e o vinho em seu corpo e em seu sangue? Pois não é menos dar às coisas a sua natureza primeira do que mudar a natureza delas. Ou seja, se Deus pôde dar às coisas a natureza primeira, ele poderia muito bem mudar a natureza daquilo que já foi criado, daquilo que já é existente. No Concílio de Trento, pela consagração do pão e do vinho, opera-se a mudança de toda a substância do pão na substância do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, e toda a substância do vinho na substância de seu sangue. A essa mudança, a Igreja chama transubstanciação. A presença eucarística começa com a consagração e dura enquanto subsistem as espécies eucarísticas, inteiro em cada uma das partes, de modo que a fração do pão não divide o Cristo. O que é que o Concílio de Trento está falando, apresentando esse dogma da Igreja? Está dizendo que a presença de Jesus na Eucaristia começa com a consagração na Santa Missa. E essa presença, ela continua inteiramente em cada uma das frações da Eucaristia, enquanto elas subsistirem, de modo que cada fração não divide o Cristo. Então, cada fração da Eucaristia é o Cristo total. Por isso a importância que nós temos que ter um cuidado muito grande durante a Santa Missa. Isso aqui é bom dar conselhos práticos também de como viver a Santa Missa. Nós vamos dar durante esses 2 programas. Durante a Santa Missa, ter um grande cuidado de não se perder nenhuma fração, nenhuma partícula da Eucaristia. Porque cada partícula eucarística, cada pedacinho minúsculo que seja da Eucaristia, ali contém o Cristo total. O professor Felipe Aquino ele vai apresentar uma analogia interessante sobre a questão de Eucaristia conter o Cristo em cada fração. Ele vai dizer que é como um espelho. Se você quebra um espelho, aquela imagem que é refletida no espelho, ela vai ser refletida mesma em cada fraçãozinha daquele espelho. Assim com a Eucaristia também. Cada fração eucarística, cada fragmento, por menor que seja, contém o Cristo total. Então, muito cuidado, meus irmãos, na hora de comungar. Principalmente nesse tempo, né, que infelizmente as pessoas não vêm comungando na boca, porque o jeito ordinário de se comungar na missa é de joelho e na boca. É o jeito ordinário. A igreja concede a possibilidade de que seja comungado na mão, receber a Eucaristia na mão. Mas esse não é o jeito ordinário. O jeito, se você vai pesquisar nos documentos da Congregação para a Doutrina dos Sacramentos da igreja, lá vai dizer que a forma ordinária
de comunhão, de receber a comunhão na Santa Missa, é de joelho e na boca. Né? Não quer dizer que quem recebe na mão está errado. Não, mas a forma ordinária é que seja de joelho e na boca. Não é, continua o concílio, não é consubstanciação, não é um símbolo. Ah, não, a Eucaristia simboliza, é uma ceia ali só simbólica. Não, meu irmão, é verdadeiramente o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é dogma central da nossa fé. Jesus disse: tomai todos e comei, isto é o meu corpo. Ele não falou isso significa o meu corpo. Ele não falou isso parece com o meu corpo, isso é só para lembrar o meu corpo. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. A presença na Eucaristia, lembrando aquilo que nós falamos, né, que o catecismo vai dizer que Jesus está presente sobretudo na Eucaristia. Eu preciso que isso fique mais claro. A presença de Jesus, por mais que esteja na palavra, por mais que esteja na oração, por mais que esteja no nosso coração, mas a presença de Jesus, ela tem uma maior densidade, é uma presença mais substancial, com mais densidade na Eucaristia. É diferente da presença por imensidade, que decorre dessa onipresença. Deus está em todo lugar pela sua imensidade, pelo seu atributo divino. Mas na Eucaristia, Deus está presente, vamos dizer assim, com maior densidade. É uma presença mais substancial, a presença de Deus na Eucaristia. E aí os filósofos vão dizer, né, que é uma presença que tem uma maior consistência ontológica. A ontologia que é a ciência que estuda o ser das coisas, o estudo do ser. Né? É uma presença com maior consistência, é uma presença mais ativa. É a presença de Jesus na Eucaristia. Presença real na Eucaristia. Então, não só Jesus está presente na Eucaristia, como a presença dele possui uma maior densidade na Eucaristia do que em qualquer outro lugar. Encíclica do São João Paulo VI. São Paulo VI. Mysterium Fidei. Nós temos muitas encíclicas, muitos documentos belíssimos da Igreja sobre a Eucaristia. Passaremos diversos programas tratando sobre isso. Mas temos diversos temas para tratar também. Vai lá, São Paulo VI. Primeiro que tudo, queremos combater o veneno do racionalismo. Isso aqui é importantíssimo. Então, esse santo Papa da Igreja, Paulo VI, vai dizer que nós precisamos, em primeiro lugar, combater o veneno do racionalismo. Porque tem muita gente dentro da igreja, infelizmente, que não acredita na presença real de Jesus na Eucaristia. Muitos vivem na ignorância, não conhecem mesmo, mas quem vai ouvir esses programas vai passar a conhecer e amar Jesus na Eucaristia. Mas tem muita gente que tem essa mentalidade racionalista. E aí, o Papa Paulo VI, nessa encíclica, Mysterium Fidei, vai dizer, primeiro de tudo, queremos combater o veneno do racionalismo. O racionalismo desenfreado, ele mata a nossa fé. A fé e a razão são como as duas asas de um pássaro. Não existe fé sem razão e não existe razão sem fé. Uma vai caminhando juntamente com a outra. A igreja trata assim a fé e a razão. Quem diz que a igreja tem uma fé obscurantista, sem razão, não conhece a igreja. Não conhece. Né? E existe um bispo americano, venerável Fulton Sheen. E ele tinha uma frase que ele falava assim: não creio que exista uma dúzia de americanos que odeiem a igreja. Eu acredito que eles odeiam o que eles pensam ser a igreja. E hoje vivemos muito isso, as pessoas não conhecem a igreja. E aí criam na igreja como que um espantalho, e aí fica muito mais fácil você atacar um espantalho do que você atacar a igreja em sua verdadeira doutrina, que a igreja em si é um colosso teológico. Você não vai atacar a igreja, você vai criar um espantalho fictício, um espantalho fake e dizer que aquilo é a igreja. E aí, como muitas vezes as pessoas não têm conhecimento da igreja, vão acreditar que a igreja é esse espantalho.
Mas quando nós amamos a igreja e conhecemos a doutrina da igreja, e aí sim, nós vamos ver que a igreja é um colosso teológico. A igreja, 1 Colossenses, primeira carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 18, a igreja é o corpo místico de Cristo. Quem ataca a igreja, ataca o próprio Cristo. Lembremos o que Jesus falou para Saulo, quando Saulo atacava, não a igreja, não queria atacar, ele não achava que estava atacando a pessoa de Cristo, porque Jesus tinha morrido e tinha ressuscitado, mas ele atacava a igreja. E Jesus aparece para Saulo e fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? Perseguindo a igreja, você persegue o próprio Cristo. Queremos combater o veneno do racionalismo. É verdade, diz o Papa São Paulo VI, que muitos mártires selaram com o próprio sangue. E célebres padres e doutores da igreja professaram e ensinaram constantemente. A verdade é a seguinte: a Eucaristia é um mistério altíssimo. A Eucaristia é propriamente o mistério da fé, como se exprime a Sagrada Liturgia. O mistério da fé. Nele só estão concentradas, nesse mistério, com singular riqueza e variedade de milagres, todas as realidades sobrenaturais. Todas as realidades sobrenaturais da igreja partem da Eucaristia. A Eucaristia é o sol da igreja. A Eucaristia é o coração da igreja. A Eucaristia é o mistério da fé. A Eucaristia é o nosso amor. E padres, doutores da igreja, santos, mártires, deram a vida para não renegar a Eucaristia. Quantos deram a vida? Quantos, como Santo Inácio de Antioquia, deram a vida? Se você vai ver os apóstolos ali, com exceção de São João, foram martirizados ali com sacrifício cruento, derramaram o seu sangue para não renegar a Eucaristia, para não renegar a doutrina ensinada por Jesus. Mas nós não. Nós, inebriados por esse veneno do racionalismo, queremos ser como deuses. Caímos novamente no mesmo erro dos pais do Éden. Todas as gerações vêm caindo, né? Nos mesmos erros da primeira geração dos pais do Éden. Sereis como os deuses. É a intenção de querer ter o conhecimento do bem e do mal. Querer saber tudo, querer ser como Deus, estar acima de Deus. E como isso, até dentro da igreja tem pessoas assim. Ah, não, eu até sou católico, entre aspas, entre muitas aspas. Eu sou católico, mas eu não acredito na Eucaristia, que Jesus está na Eucaristia. Por isso que é católico, entre aspas. Não é eu que estou dizendo que você não é católico. É você mesmo que não está querendo ser. Porque você não acreditar no mistério central da nossa fé. Mistério da fé, como vai dizer a encíclica de São Paulo VI. São João Crisóstomo, doutor da igreja, exprimiu-se nos seguintes termos, precisamente sobre a Eucaristia. Inclinemo-nos sempre diante de Deus, sem o contradizermos, sem querer contradizer a Deus. Embora o que Deus diz possa parecer contrário à nossa razão e à nossa inteligência, sobre a nossa razão e sobre a nossa inteligência, que prevaleça a palavra de Deus. Que sobre a minha inteligência limitada, sobre a minha pequena inteligência, prevaleça a vontade de Deus. Assim, nos comportemos também diante do mistério eucarístico. Não consideramos só o que nos pode vir dos nossos sentidos, não consideramos só o que nossos olhos veem, o pão e o vinho, mas conservando-nos fiéis à palavra de Deus, que vai dizer: isso é meu corpo, isso é meu sangue. Porque uma palavra de Deus não pode nos enganar. Agora, meditando dentro da comunhão, dentro daquilo que nós vivemos na Santa Missa. Qual é a nossa postura dentro da Santa Missa diante de tão grande mistério? Qual deve ser a nossa postura? É uma postura, então, de dispersão, de conversinhas? A igreja nos ensina os santos místicos que viveram bem a Santa Missa. Nos ensina que nós temos que nos preparar bem para a Eucaristia, para a Santa Missa.
Temos que fazer uma preparação desde antes, da véspera. Uma preparação que chama mediata. Não é aquela preparação somente imediata, só na hora. Mas a preparação mediata, a preparação anterior. Nos preparar, ficarmos tempos em silêncio, fazer aquela comunhão espiritual. Senhor, eu creio que estás presente no Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Prepara o meu coração para te receber bem, Senhor. Para te receber em estado de graça. Para receber Jesus na Eucaristia, temos que estar em estado de graça. Se você está em estado de pecado grave, avalie a sua consciência. E não comungue na Santa Missa antes de se confessar. Procure o sacerdote, o sacramento da reconciliação. O sacramento da confissão também chamado de reconciliação, onde você reconcilia a sua alma com Deus. Então, por isso nós temos até o ato penitencial no início da missa. Ele não é para perdoar pecado grave. Ele vai perdoar os pecados leves, os pecados veniais. E ele vai servir como um exame de consciência para que, se você se acusar de algum pecado grave ali, você não confesse, não comunga. Tá? Então essa é a realidade. E é um perigo, porque a gente vê hoje a fila muito grande na comunhão, na Santa Missa, e uma fila muito pequena. Na verdade, nem fila na confissão, né? As pessoas não têm o costume de se confessar, mas está comungando ali direto, né? Então temos que avaliar, fazer um exame de consciência. Por que, Bruno, você está falando isso? Vamos lá para a palavra de Deus. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 27. São Paulo ensinando aos coríntios: todo aquele que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Por conseguinte, que cada um examine a si mesmo antes de comer deste pão e beber desse cálice. Que cada um faça esse exame de consciência antes de comungar. Pois aquele, diz São Paulo, que come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe a própria condenação. Eis porque entre vós há tantos débeis, tantos enfermos, e muitos morreram. Então, São Paulo vai até comparar, dizer de que existem muitas pessoas até doentes na comunidade, porque vêm fazendo comunhões sacrílegas. Existem aparições de Nossa Senhora em que ela diz que hoje nas missas já não existe missa nas comunidades em que não há comunhão sacrílega, em aparições da Virgem Maria. Olha a gravidade. E São Pedro Damião vai dizer que a comunhão sacrílega é um dos maiores crimes que nós podemos cometer. Porque enquanto nos outros pecados nós ofendemos a Deus nas suas criaturas, ofendemos a Deus na sua criatura nos outros pecados. Na comunhão sacrílega, nós ofendemos a Deus na sua própria pessoa, no seu corpo e no seu sangue, no mistério da Eucaristia. Olha a gravidade de uma comunhão sacrílega. São Paulo vai dizer que está comungando a própria condenação. O Catecismo, parágrafo 1389. A Igreja obriga os fiéis a participar da Divina Liturgia aos domingos e nos dias festivos, e a receber a Eucaristia pelo menos uma vez por ano, se possível no tempo pascal, preparados pelo sacramento da reconciliação. Está vendo? O Catecismo dizendo que nós temos que receber a Eucaristia preparados pelo sacramento da reconciliação, em estado de graça. Mas recomenda a Igreja vivamente aos fiéis que recebam a Santa Eucaristia nos domingos e dias festivos, ou ainda com maior frequência, e até mesmo todos os dias. Até mesmo todos os dias, se possível, nós comungarmos. Procurarmos viver, participarmos de mais missas e comungarmos mais. Quanto mais nós comungarmos, mais nós vamos nos alimentar desse amor eucarístico. Quanto mais comungarmos, mais o Senhor vai nos sustentar com esse mistério. Sustentar. Existiam místicos, vão procurar, meus irmãos, a história da Beata Alexandrina. Ela viveu anos e anos sem se alimentar, ela vivia ali acamada, ela tinha problemas de doenças, problemas físicos, e tudo que ela comia, ela vomitava, ela passava mal, o corpo dela não aceitava alimento. E ela viveu anos e anos somente da Eucaristia. E vejamos que a Beata Alexandrina ela é do século passado, viu?
ela é contemporânea nossa, mas isso você não vai ver na mídia, tá? Você vai ver na mídia só falando mal da igreja. Procure Beata Alexandrina de Balazar, ela é portuguesa, Beata Alexandrina. Existem fotos dela, vídeo no YouTube, você vai ver vídeo dela na internet, da Beata Alexandrina. Ela era acamada, mas vai ter vídeo da Beata Alexandrina. Ela, no momento da ação de graça, quando ela recebia a Eucaristia, ela tinha uma ação de graça tão profunda que ela entrava em êxtase e ela se ajoelhava. Uma mulher que era paraplégica, uma mulher que não tinha movimento das pernas, ela chegava a se ajoelhar nos momentos da ação de graça. Esse é o mistério dos santos, o mistério dos místicos da igreja. Vá procurar conhecer a sua fé, meu irmão. Vá procurar sair dessa zona de ignorância, de conhecimento superficial. Saia da superfície e busque as águas profundas. São Francisco de Sales, grande doutor da igreja. Duas espécies de pessoas devem comungar com frequência: os perfeitos, para conservarem-se perfeitos, e os imperfeitos para chegarem à perfeição. Ou seja, São Francisco de Sales vai dizer que todos nós devemos procurar a Eucaristia, devemos procurar nos reconciliar com o Senhor, buscar a confissão e buscarmos comungar cada vez mais para alcançarmos a santidade, para alcançarmos a perfeição, porque a vontade de Deus é a nossa santificação. Primeiro Tessalonicenses 4,3, a vontade de Deus é a nossa santificação. São Padre Pio, outra alma grandemente eucarística, outro místico da igreja. Como o Padre Pio amava Jesus Eucarístico, amava a Santa Missa. Veja, tem vídeos na internet também do Padre Pio celebrando a Santa Missa, como ele celebrava com uma devoção, com piedade a Santa Missa. Ele dizia que a missa era o sol da igreja e que se o povo conhecesse verdadeiramente a Santa Missa, deveria existir segurança na porta da igreja para controlar a entrada das pessoas na missa, devido à quantidade de pessoas que procurariam. E hoje que a gente vê que muitas vezes a missa são poucas pessoas que vão na missa. Pessoas que são católicas, mas não buscam ir na Santa Missa. E aí, como nós meditamos no Catecismo, no parágrafo 389, que eu já li, a igreja nos obriga a participarmos da missa nos domingos. Então, se você falta na missa no domingo, é um pecado grave. E para comungar na outra missa, você já tem que se confessar. Porque você descumpriu aquela lei canônica, aquela lei eclesiástica, que vai dizer que nós temos que viver da Páscoa do Senhor. E todo domingo na igreja é uma Páscoa do Senhor. Então, a Eucaristia, nesse tempo de pandemia, se fala muito em remédio. Né? Vai inventar remédios, as vacinas aí. A Eucaristia não é só um remédio, a Eucaristia é a própria vida. E quantos estão vivendo um coração tíbio, esfriaram os corações durante esse tempo de pandemia, esfriaram, e muitos não estão voltando para a igreja, e estão buscando remédios no mundo, mas estão perdendo a própria vida, que é a Eucaristia. Eu não troco a própria vida por remédio nenhum. Essa ânsia de buscar o remédio para o corpo, mas esquece da alma, é um materialismo. Né? E hoje nós vivemos isso. Essa histeria materialista do mundo moderno. O que importa é estar bem da saúde. É isso que importa. Nada mais. O que importa é a saúde do corpo, né? Porque da alma, pouquíssimo se preocupam. Não se preocupa mais com a eternidade, com aquilo que é transcendente. O que importa é estar bem da saúde. Esquece-se que do pó nós viemos e para o pó voltaremos. Procuremos estarmos saudáveis da nossa alma. Procuremos a verdadeira vida, que é nosso Senhor Jesus Cristo. O Padre Pio falava: creio que a Santíssima Eucaristia é o grande meio para aspirar à santa perfeição. Mas é preciso recebê-la com o desejo e o engajamento de arrancar do próprio coração tudo o que desagrada a Deus.
Ou seja, receber a Eucaristia com o engajamento de arrancar do coração os nossos pecados, que são os nossos pecados que desagradam a Deus. A Santa Teresinha, outra grande doutora da igreja, nos ensinava: quando o demônio não pode entrar com o pecado na nossa vida, no santuário da nossa alma, ele quer pelo menos que a nossa alma fique vazia e sem dono e se afaste da comunhão. Ou seja, por mais aquela alma que não vive no pecado grave lá, mas aí o demônio vai buscar, pelo menos fazer com que ela se afaste da missa, se afaste da Eucaristia. E a partir daí ela vai entrando nesse esfriamento espiritual e vai esfriando até de novo cair no pecado grave. Então, fiquemos com essa meditação inicial da Eucaristia, meus irmãos. Santa Maria Madalena de Paz, ela falou que o dia da instituição da Eucaristia é o dia do amor. É o dia do amor. Fiquemos com essa meditação. O dia do amor. Como nos amou o Senhor com a instituição da Eucaristia. Que essa palavra possa entrar no nosso coração. Temos verdadeiros corações eucarísticos. Corações eucarísticos. Passemos essa semana meditando, meus irmãos. Semana que vem nós vamos continuar falando sobre a ação de graças, como devemos nos preparar para a Eucaristia. Nos prepararmos para a Santa Missa. Falaremos sobre a adoração a Jesus Eucarístico fora da Santa Missa. A adoração à Eucaristia ali no tabernáculo. Como Jesus é esquecido nos tabernáculos. Falaremos sobre isso. Temos muito a meditar, muito a aprender, a nos enriquecermos na nossa fé, a termos o verdadeiro alimento, que é o alimento espiritual, que é o alimento que vai nos sustentar para a vida eterna. Que Nossa Senhora Virgem Maria, Mãe dos Apóstolos, Mãe da Igreja, possa fazer com que essa palavra entre e faça morada em nossos corações. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Rainha dos nossos corações e esperança das nossas almas, rogai por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E sua Mãe Maria Santíssima. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.